Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Amados ouvintes, aceitem a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem cumprimenta os irmãos nessa tarde é a sua irmã em Cristo, Maria Cláudia. E hoje nós vamos continuar com a nossa série de leituras bíblicas e nós estamos já na parte 2 do livro O Peregrino. Lembrando os irmãos que essa é uma alegoria que foi inventada por John Bunyan. Então vamos continuar com a leitura dessa alegoria. Então lembrando aos irmãos como que é feita a caminhada do cristão, a caminhada do fiel até o céu. Nós começamos falando aqui sobre a conversão, não é, do cristão, e agora nós vamos falar depois que ele encontrou o evangelista. Então lembrando que ele tinha lido o livro que é a Bíblia, e esse livro revelou para ele os seus pecados. Porque, conforme nós já falamos aqui antes, muitas vezes o homem e a mulher não conseguem entender os seus pecados. O salmista diz: quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Então existem pecados que muitas vezes estão até ocultos para nós, mas quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, então nós percebemos a nossa necessidade de nos humilhar na presença do Senhor. E então o evangelista falou, né, para aquele homem que vai vir a ser o peregrino, vê aquele portão estreito, porque o caminho é estreito, né, que leva à vida eterna. Está em Mateus capítulo 7, versículo 13 até o 14. E ele respondeu não. Então ele fala: vê aquela luz brilhante? Isso está em Salmo capítulo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, aí ele está falando, não é, sobre a importância da palavra do Senhor para iluminar a nossa vida, iluminar o nosso entendimento na nossa caminhada espiritual. Ele também cita aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Ou seja, nós temos que seguir o que a palavra de Deus nos ensina, mesmo que muitas vezes nós não entendamos, mesmo que muitas vezes nós não consigamos compreender, mas a palavra de Deus é que vai alumiando o nosso caminho, que vai iluminando o nosso pensamento, que vai nos ensinando o caminho onde nós devemos andar. Então ele falou: acho que sim. Então o evangelista disse: firme os olhos na luz, vá diretamente em sua direção e você encontrará o portão. Bata e receberá instruções sobre o que deve fazer. Então o homem deixa o lar para procurar o portão estreito. No sonho vi aquele homem correr, obedecendo às palavras de evangelista. Ainda não se havia distanciado muito quando a esposa e os filhos começaram a chamá-lo para que voltasse. Mas o homem, tapando os ouvidos, corria adiante exclamando: a vida eterna, sem olhar para trás, fugia da cidade
em direção ao meio da planície. Aqui está dizendo, não é que nós temos que abandonar a nossa família, que nós temos que abandonar os nossos entes queridos. O Senhor Jesus falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, nós temos que nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Isso simboliza que nós temos que nos aproximar de Deus e colocar como prioridade aquilo que era prioridade antes, mesmo que fosse a família. Agora não é mais, porque a nossa prioridade tem que ser a palavra de Deus, a nossa prioridade tem que ser estar com Deus. Em segundo lugar, é claro, nós temos que colocar a nossa família, mas em primeiro lugar, sempre a palavra do Senhor, porque senão nós estamos sendo idólatras. E é um pecado de idolatria nós colocarmos qualquer pessoa ou qualquer coisa na frente de Deus. Seus vizinhos o observam e chamam. Os vizinhos também vieram vê-lo correr, e enquanto ele corria, uns riam dele, outros procuravam amedrontá-los, e outros mais chamavam-nos de volta. 2 deles resolveram buscá-lo à força. O nome de um era Obstinado e do outro Volúvel. Estou com a nova edição aqui do Peregrino, então essa tradução fala volúvel, mas na primeira edição falava vacilante, o nome do segundo homem. Aquela pessoa que tem um caráter vacilante, volúvel, que muda com muita facilidade. Então, Volúvel e Obstinado correm atrás dele. Insistem com ele para que volte. Cristão, esse era o seu nome, perguntou-lhes. Bons vizinhos, por que vocês me seguem? Viemos convencê-lo a voltar conosco. Não posso, respondeu. Vocês moram na cidade da destruição, e ela será destruída com fogo. Se ficarem lá, vocês morrerão com ela. Então venham comigo, meus bons vizinhos. Aqui ele faz a referência a Isaías capítulo 19, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão o juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Então aqui ele está fazendo uma parábola, mais uma vez eu vou explicar, uma analogia. Aquela cidade onde ele estava cheio de pecados é o lugar onde ele estava, era a situação em que ele estava. Essa situação é a situação de qualquer pecador. A cidade da destruição, a cidade do Egito, ou seja, que é inimigo de Deus, que é inimigo do Senhor e que faz tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Então, Obstinado falou: o quê? Deixar nossos amigos e nosso conforto? Sim, replicou o cristão, é justamente isso que lhes peço. Os amigos e os prazeres a que você se refere não se comparam com as alegrias que busco. Se estão prontos a acompanhar-me e a permanecerem firmes, receberão tudo o que eu receber. O que você procura, visto que está disposto a deixar o mundo todo para o encontrar? Obstinado perguntou. Busco uma herança que jamais poderá perecer ou perder o seu valor. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, que nós estamos buscando uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Que maravilha é nós estarmos nessa expectativa, nessa esperança. Não é nada que o mundo possa nos oferecer, não há nada que as pessoas possam nos oferecer para trocar por esse tesouro que nós vamos ter na presença de Deus, que é a própria presença do Senhor, né? A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós vamos receber essa herança, que é estar na presença de Deus, que é estar continuamente diante do próprio Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala, está guardada em segurança no céu, e qualquer homem que busca diligentemente a recebe. Leiam esse livro e vocês compreenderão. Bobagem, disse Obstinado.
Deixe esse livro para lá, você volta ou não conosco? Não, respondeu o cristão. Já pus a mão no arado e não voltarei atrás. Aqui é uma referência ao Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 62, que diz assim: Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Os irmãos vão se lembrar que essa passagem é que aquele jovem falou para o Senhor: Senhor, eu vou te seguir, mas antes me deixe voltar para minha casa, esperar o meu pai ficar velho, e aí depois que ele morrer, eu vou seguir ao Senhor. São aquelas pessoas que falam, né? Quando eu ficar velhinho, quando eu não tiver mais interesse em nada nessa vida, quando eu não tiver mais nada a perder, então eu vou servir a Deus. Quantas pessoas estão achando que o mundo ainda tem muito para oferecer para ele. Eu tenho muita vida para viver, a vida só se vive uma vez. Quantas frases de efeito que Satanás usa para levar as pessoas para a cidade da destruição, para continuarem nessa cidade da destruição, né? A cidade em que nós estamos mortos nos nossos pecados. O apóstolo São Paulo fala que Deus, na sua misericórdia, com seu infinito amor com que nos amou, estando nós mortos nas nossas transgressões, Ele nos trouxe, aleluia, do mundo das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que coisa maravilhosa nós sermos transportados dessa forma pelo amor de Deus. E aqui cristão, então, já tinha entendido que ele precisava ser transportado da cidade da destruição, da cidade do pecado, da cidade da rebeldia a Deus, para a cidade celestial. Então ele falou que ele não ia voltar atrás. Obstinado acusa cristão de loucura. Venha visível, vizinho volúvel ou vacilante, né? Retrucou obstinado. Voltemos para casa sem ele. Esse louco não sabe o que diz. Considera-se sábio e incomparável aos outros. Vacilante, no entanto, respondeu: não zombe dele. Cristão é um homem bom. Se o que ele diz é verdade, acho que vou com ele. Que? Mais um doido! Exclamou o obstinado, aborrecido. É melhor você vir comigo. Quem sabe onde esse louco levará? Volte, não seja tolo. Então aqui nós vemos o que acontece com a maioria dos cristãos, a maioria dos crentes, a maioria das pessoas que recebem essa palavra do Senhor, aceitam a palavra do Senhor e fazem realmente uma mudança de vida, tem uma conversão, uma consagração a Deus. Geralmente os seus parentes, os seus entes queridos, as pessoas próximas não conseguem entender as atitudes daquela nova criatura, porque não é mais aquela pessoa antiga. É uma nova criatura que não tem mais interesse nas coisas desse mundo, nos pecados desse mundo, nas coisas que aborrecem o coração de Deus, mas que quer sim agradar ao Senhor. E quantos que agora estão nos ouvindo, não é, que você se converteu e as pessoas mais próximas de você, as pessoas mais queridas, falaram que você estava louco, falaram que você não ia receber nada do que o que as pessoas falam, né? Esses pastores ficam falando para você, você não vai receber nada. Mas nós sabemos que aqui, nessa vida, nós vamos receber desde já a presença do Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, ou seja, que testifica que nós somos salvos. E esse penhor da salvação, o Espírito Santo, que é o próprio Deus vivendo conosco, ele nos dá paz. Ele nos dá tranquilidade. O Senhor Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, se você é um novo convertido, se você está passando por lutas, se alguma pessoa está falando da sua fé, querendo contrariar a sua fé, tenha certeza, o apóstolo São Paulo fala: eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que é poderoso para me dar o meu galardão. Então, cristão roga, mas obstinado se recusa a ouvir. Então veja que é um traço do caráter dessa pessoa, não é? Quantas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas são obstinadas. Seu coração é impenitente, não querem receber a palavra do Senhor. Cristão insistiu com o obstinado,
Não lhe peça que volte, venham os dois comigo. A felicidade e a glória de que falei são verdadeiras. Se não acreditam em mim, leiam o que está escrito nesse livro. Cada palavra é a verdade. O escritor do livro derramou o seu sangue como garantia. Aleluia! Então nós temos a garantia que é o sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vacilante ou volúvel diz ao obstinado: amigo, acho que vou acompanhar esse bom homem e suportar com ele as provações. E voltando-se para Cristão, continuou: amigo, você conhece o caminho que leva ao lugar que procura? Evangelista mostrou-me que, além dessa planície, há um portão estreito, respondeu Cristão. Quando chegarmos lá, alguém nos apontará o caminho a seguir. Ótimo, disse vacilante, então vamos nós dois. Obstinado volta para casa. Não farei companhia a esse tipo de pessoa doida e ignorante, disse obstinado. Vou para casa. Em meu sonho vi Cristão e volúvel andarem lentamente pela planície, andando juntos e conversando. Vizinho volúvel ou vacilante, né? Estou feliz por ter me ouvido e vindo comigo. Se como eu, obstinado, tivesse sentido o poder e os horrores do mundo invisível, não teria desistido tão facilmente. Agora que eu e você estamos sós, vizinho Cristão, conte-me mais sobre o lugar onde vamos, que tipo de prazeres existem lá e como poderemos desfrutá-los. Então aqui a gente já vê que na vida do vacilante, na vida do volúvel, daquele que pende de um lado para o outro, ele estava procurando, na verdade, prazeres, ele estava procurando, na verdade, recompensa. Não é que ele estava com o seu coração quebrantado como o de Cristão. Não, ele tinha um interesse em seguir a palavra do Senhor, em seguir o caminho de Deus. E a Bíblia fala que isso acontece, não é? Que tem o joio no meio do trigo. Pessoas que não têm interesse no Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, mas sim que têm medo do inferno, ou que não conheceram outro lugar para estar, ou que foram recebidas na igreja e gostam da companhia das pessoas da igreja, mas não querem a companhia de Deus, não querem estar verdadeiramente na presença do Senhor. Então, Cristão fala: quanto a isso, posso sentir melhor com o coração do que explicar com os lábios, mas como você deseja compreender, vou ler-lhe as palavras do livro, disse Cristão. Os dois homens, então, estão caminhando juntos e conversando. Você acha que as palavras do livro são mesmo a verdade? Perguntou o vacilante. Sim, claro. Ele foi escrito por alguém que não pode mentir, respondeu o Cristão. Nós sabemos que a única impossibilidade que existe para Deus é que ele minta, né? A Bíblia fala que é impossível que Deus minta. Conte-me o que diz. Diz que há um reino eterno onde a morte não pode penetrar e onde viveremos para sempre. Que mais? Que ganharemos coroas de glória e vestes que nos farão brilhar como o sol. Maravilhoso! E o que mais? Naquele lugar não há tristeza nem choro. O Senhor daquela terra enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Continuou o Cristão. Então, provavelmente, ele estava lendo aí Apocalipse capítulo 21, versículo 4, não é? Que fala: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que maravilha vai ser esse dia quando nós estivermos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o vacilante perguntou: quem são os nossos companheiros? Criaturas celestes cujo brilho nos ofuscará os olhos, e também milhares e dezenas de milhares que foram para lá antes de nós. Todos são puros de coração, amorosos e santos, explicou Cristão. A Bíblia fala, não é? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então aqui ele está fazendo também uma referência ao Sermão da Montanha.
conversando, eles chegaram ao pântano do desânimo. Então o cristão diz: muitos dos santos daquele reino sofreram nas mãos do mundo por amar ao Senhor e obedecer-lhe. Alguns foram cortados em pedaços, outros queimados no fogo, alguns afogados e outros devorados por feras. Agora, no entanto, estão todos vestidos da imortalidade, assim que diz lá em Hebreus capítulo 11, né? Muitos foram cerrados, aí provavelmente uma referência ao profeta Isaías, que foi cortado ao meio. Eles foram torturados, eles foram lançados aos leões, mas eles, aleluia, venceram e estão esperando o dia da ressurreição. Então o vacilante falou: tudo isso é estimulador, mas como poderemos desfrutar estas coisas? Veja como ele é materialista, como ele é interesseiro, como existe um interesse mesquinho por trás de ele servir a Deus, né? Esse vacilante. Como vamos compartilhá-las? Então o cristão fala: o Senhor escreveu no livro que tudo nos será concedido gratuitamente se estivermos prontos e lhe pedirmos. Estou gostando disso, vamos nos apressar, disse vacilante. Não posso ir muito depressa por causa do fardo que carrego. Lembrando então que esse fardo era o fardo das culpas, quando o cristão percebeu os seus pecados ao ler a palavra de Deus. Então no sonho vi que se aproximavam de um pântano muito lamacento no meio da planície. Caem no pântano, de repente, entretidos com a conversa e desatentos ao caminho, ambos caíram no pântano. Atolaram-se de modo a ficar completamente enlameados. Por causa do fardo que carregava nas costas, cristão começou a afundar. Então veja que as culpas, né, de cristão começaram a fazê-lo afundar no pântano do desânimo. Então, muitas vezes a pessoa, quando ela aceita Jesus, quando ela decide servir a Deus, a primeira das provas, das lutas, é a acusação maligna que a pessoa recebe de Satanás, que ela não vai ser salva, que ela nunca vai conseguir chegar na cidade celestial, porque as suas culpas estão levando aquela pessoa para o fundo do pântano do desânimo. Como fomos nos meter nesse apuro? Perguntou vacilante. Para dizer a verdade, não sei, respondeu o cristão. Começando a ficar ofendido, vacilante disse já zangado: essa é a felicidade da qual você falou? Se começamos tão mal, quem sabe os perigos que ainda correremos até o fim dessa viagem? Se sair vivo dessa, aquela bela terra pode ficar só para você, pois eu pouco me importo, disse vacilante. Então deu meia volta e, lutando desesperadamente, escapou do lodaçal pelo lado por onde tinham caído e voltou para casa. Cristão nunca mais o viu. Cristão não consegue sair. Abandonado no pântano do desânimo, o pobre cristão sozinho arrastava-se para a margem mais próxima do portão estreito, mas não conseguia subir por causa do fardo que levava nas costas e começou a afundar de novo. Então vi em meu sonho que um homem chamado Auxílio aproximou-se dele. O que está fazendo aí? Perguntou Auxílio ao cristão. Um homem chamado Evangelista disse-me que viesse até aquele portão estreito para escapar da ira que se aproxima. Quando estava a caminho, caí nesse atoleiro, o cristão respondeu. Mas por que você não prestou atenção? Perguntou Auxílio. Há pedras no pântano por onde você poderia ter atravessado em segurança. Então veja que não importa a situação que nós estejamos, Deus sempre nos dá um resgate, nos dá um escape, mas muitas vezes nós não conseguimos perceber a mão do Senhor ali nos ajudando. Estava com pressa de alcançar o portão estreito, e então peguei o caminho mais curto, explicou o cristão. Foi por isso que caí aqui. Então Auxílio disse: dê-me a mão. E tomando o cristão pela mão, puxou-o para fora e o pôs em terra firme. De pé, ao lado de Auxílio, cristão perguntou: se o caminho da cidade da destruição para o portão estreito passa por aqui, por que esse pântano não foi aterrado de modo que os viajantes pudessem atravessá-lo em segurança? Não é fácil acabar com esse lodaçal, respondeu Auxílio.
À medida que a pessoa se conscientiza, olha, preste atenção, à medida que a pessoa se conscientiza do seu pecado, a escória e a imundície do seu coração escorrem para cá. Daí o nome pântano do desânimo. Quando o pecador percebe que está perdido, os temores e as dúvidas surgem em sua alma, e tudo isso se acumula aqui, tornando péssimo este lugar. No entanto, o desejo do rei não é que esse lugar continue assim. Durante mais de 2000 anos, os trabalhadores têm procurado consertá-lo. Por ordem do rei, foram colocados no pântano, a distâncias regulares, pedras boas e sólidas, mas quando chove, o lamaçal revolve a imundície, as pedras ficam pouco visíveis, mesmo quando estão à vista. Muitas vezes as pessoas ficam atordoadas, erram o passo e caem no lodo. Lá no portão estreito, porém, o terreno volta a ser firme. Aqui tem uma explicação, uma nota explicativa, referência à promessa do perdão, aceitação e obtenção de vida pela fé em Cristo. Então, o que significa é que a pessoa, quando ela recebe ali a palavra do Senhor, ela abre o seu coração, ela percebe os seus pecados, mas Satanás, que é o acusador das nossas almas, a Bíblia fala em Apocalipse, que mesmo os santos de Deus, Satanás acusava de dia e de noite, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, hoje também o Senhor deixa uma palavra para você, você que está sendo acusado por erros do passado, às vezes pessoas até maduras na fé, pessoas que há tanto tempo já aceitaram a Jesus, já estão seguindo a sua vida, mas tem algo do passado que Satanás quer te lançar no pântano do desânimo. Olhe para as pedras que foi Deus que mostrou para você, que colocou ali para você seguir o seu caminho, para você não cair, para você não atolar. Confie em Deus. Você já entrou pelo portão estreito, você já aceitou Jesus, você já olhou para a cruz? Se você não fez isso, faça isso hoje. Mas se você já fez e já foi perdoado, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças e a cravou na cruz do Calvário. Não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vamos orar agora, nós vamos confessar todos os nossos pecados, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confie na justiça de Deus. Nós não temos justiça própria, mas a justiça vem do Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Confesse agora para Jesus os seus pecados e confie que Ele vai te perdoar. Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Pai. Ó Deus, nós estamos buscando a Tua face, Senhor. Senhor, quantas vezes Satanás está acusando essa pessoa, está falando até para ela tirar a sua vida, está falando até que o Senhor não tem mais obra na vida dela, ou que não existe mais saída, mas nós sabemos, Senhor, que não há pecado que possa ser maior do que o sangue de Jesus Cristo. Nesse momento, Senhor, aleluia, passa o Teu sangue sobre os Teus filhos. Senhor, repreende toda acusação, repreende todo mal, repreende todo vício, repreende toda culpa, Senhor, que essa pessoa possa servir ao Senhor, que ela possa receber a Tua paz agora, assim como aquele cristão recebeu auxílio. O Senhor diz na Tua palavra que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Vá, Senhor, em direção a essa pessoa agora, em nome de Jesus. Amém. Você que fez a sua reconciliação com Deus, fez essa oração agora, você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube, programa Espaço Família Cristã, e você pode também entrar no site da Igreja Pentecostal Deus e Amor e ter acesso aos conteúdos www.ipda.com.br. Da igreja está pra chegar e sabemos, sentimos a trombeta está pra soar. Suas lutas e lágrimas que caem, seu sofrer,
seu gritar sua dor, tudo isto se finda e você estará com o Senhor. E verá que o sofrer e o desprezo que tanto passou foi humilhado, zombado, porque a Jesus aceitou. Discriminados amigos se foram, até da família sentiu desprezar, mas sabia que eram só provas, valia a pena lutar. E agora com os anjos de Deus, feliz a cantar, você está. Todas as lutas passaram, valeu a pena lutar. E agora com os anjos de Deus, feliz a cantar, você está. Todas as lutas passaram, valeu a pena lutar. E agora com os anjos de Deus, feliz a cantar, você está. Todas as lutas passaram, valeu a pena lutar. E agora com os anjos de Deus, feliz a cantar, você está. Todas as lutas passaram, valeu a pena lutar. E agora com os anjos de Deus, feliz a cantar, você está. Todas as lutas passaram, valeu a pena lutar. E agora com os anjos de Deus. Seriedade, comprometimento, respeito pelo ser humano. Fundação Reviver, recuperando vidas com amor. Ajude a Fundação Reviver a levar o amor de Deus a todas as nações. Oferte em uma de nossas contas. Banco Bradesco, agência 3392, dígito 8. 3392, dígito 8. Conta corrente 0490 08, dígito 3. Conta corrente 0490 08, dígito 3. Caixa Econômica Federal, agência 3103, operação 003, conta corrente 900148-7, agência 3103, operação 003, conta corrente 900148-7. Semeie nessa obra e seja abençoado. Você ouviu Espaço Família Cristã. Apresentação Ireni Miranda e Rosa Tenório. Realização Fundação Reviver. Fundação